Alô, amigos e amigas, onde vocês estiverem, sintam-se cumprimentados. Bem, Brasil, ontem o tão esperado dia da convocação da seleção brasileira, né? O técnico Ancelotti trouxe ao final da tarde, já início ali da noite, a relação dos convocados para a Copa de 2026. Vale lembrar aqui o seguinte: o Brasil tem 5 estrelas na sua camisa, né? 5 Copas, pentacampeão. Vamos lembrar o seguinte, voltar um pouco no tempo e lembrar que 3 dessas estrelas foram na era Pelé. 58, 62, ele machucou-se, mas você tinha Garrincha, né? Era Pelé e Garrincha. Vamos botar o Garrincha também para não cometer injustiça. 2 Pelé e Garrincha, 58, 62. E a terceira estrela em 70, a última Copa do Pelé. Se nós temos 5 Copas, 3 foram na era Pelé. Depois você entrou ali no entre safra, né? 74, 78. 78 iniciou-se a era Zico. Você lembra que foi a primeira Copa do Mundo que ele disputou lá na Argentina, não é verdade? E a geração de Zico, Falcão, Sócrates, Cerezo, o Éder, né, o Júnior, ela não foi feliz, não obteve êxito em nenhuma das Copas que ela disputaram, que essa geração disputou. 24 anos depois, né, de 70 e 94, entramos na era Romário e Bebeto. E aí conquistamos o tetracampeonato, mais uma estrela. 3 era Pelé, 2 era Pelé e Garrincha, 3 era Pelé, 70, né, mais 58 mais 62. Mais uma, que é a do Tetra, era Romário e Bebeto. E aí entramos na era Ronaldinho Fenômeno. Vice em 98, campeões do mundo em 2002. E de lá para cá, tivemos aí a entre safra, 2006 foi uma vergonha, eu não vou entrar em detalhes, né? 2010, mais uma vergonha. E 2014, já na era Neymar, iniciou-se a nossa decadência. 7-1 para a Alemanha, né, em pleno Mineirão. Foi Mineirão, né? Se tiver errado, me corrijam aí, por favor. Comente aqui embaixo. Fala em comentar, inscreva-se no canal, dê o joinha, né? Incentive aí para que a gente continue produzindo conteúdo. Eu aprendi com os caras que eu assisto no YouTube isso aí, viu? Ele sempre pede isso e eu vou lá e colaboro, né? Bota o ok, né, o like, tá certo? Faça um comentário aí para incentivar o cara. Então, de 5 Copas do Mundo, né, voltando a bater na mesma tecla, 3 com Pelé, sendo 2 com Garrincha e Pelé, uma com Romário e Bebeto e uma com Fenômeno. Eu cito assim esses ícones, né, porque eles são representantes das gerações, né? Entramos na era Neymar e nenhuma Copa. A primeira dele foi 2014. Tomamos 7-1 da Alemanha, com louvor e muito choro. Só não chora eu, viu? 2018, a Bélgica nos mandou de volta, né? A Bélgica de De Bruyne, que faz este ano, viu? A Bélgica já convocou a seleção, vai estar daquela geração ali remanescente, eu lembro do Lukaku, vai estar o Witzel e o De Bruyne. Se tiver mais alguém aí, eu não estou lembrado, tá? 2022 foi a Croácia de Modric, né? Essas duas aí com o Tite aí. E Neymar em campo. E agora estamos em 2026, com o Neymar sendo convocado e sendo a polêmica dessa convocação. Eu, sinceramente, eu não faço nenhum comentário, não entro em detalhes se eu não tiver em mãos dados. A minha mente é cartesiana. Eu só trabalho com dados e esses dados consolidados me permitem gerar informação, aí sim eu trabalho. Como é que está, por exemplo, hoje, eu comentava com amigos, tem uns 20 dias, 30 dias mais ou menos, que ele seria convocado sim, se ele tivesse cumprido um programa passado pela CBF de recuperação física, né? Neste momento, teste de campo para ver como é que está
a questão física dele, né, motora e fisiológica, tá certo? Capacidade aeróbica dele, capacidade anaeróbica, aquilo que os mestres aí da educação física e do fisiologismo sabem muito bem que eu estou falando. Sem esses dados, eu não levaria, tá certo? Acredito que a CBF tenha e tenha apostado que vale a pena levar. Minha dedução, tá certo? Não tenho certeza. Então vamos lá trazer a lista e fazer alguns comentários, tá? Como todo brasileiro faz. Os goleiros foram o Alisson, que está no Liverpool, né? O Alisson acho que está com 33 anos. Teve uma contusão agora no mês de março, se não me engano, uma muscular, tá? Este ano ele não disputou todos os jogos do Liverpool, né? O Liverpool teve a Premier League, teve o UEFA Champions League, a FA Cup e teve mais um jogo aí, né? Que eu tenho aqui o quantitativo e falo já. Então o Alisson, que é um cara que tem a confiança da comissão, né, mas que em 2026 o desempenho dele foi prejudicado pelas contusões. O Ederson, que neste momento está no Fenerbahçe da Turquia, passando por problemas pessoais junto à torcida organizada do Fenerbahçe, que inclusive chegaram a ameaçar a família dele, né, a esposa e os filhos. Uma aguinha para molhar a garganta, senão não aguenta. Coisa muito chata para ele, inclusive ele está pedindo para sair do Fenerbahçe, viu? A questão do Ederson não é de físico, nem teve contusão, mas é de emocional. De qualquer sorte, a CBF se convoca, o Cláudio Tafarel, que deve ter uma palavra determinante, sabe muito bem o que fez. E o Everton? O Everton, eu vou fazer um pequeno comentário, né? Chegou no Palmeiras um goleiro aí, deixa eu ver aqui, acho que ele veio do Nottingham Forest, né? E saiu do Brasil, né? Chegando no Palmeiras, o Everton se ausentou, foi para o Grêmio, e a vaga foi assumida por esse goleiro. Deixa eu ver se eu lembro, depois eu lembro aqui o nome dele aqui. E vem se destacando no Palmeiras. Como é que você convoca um goleiro que saiu, porque um ou outro chegou para assumir a titularidade, e aquele que poderia ser convocado, que assumiu a sua titularidade, não é convocado? Este é o questionamento que eu já ouvi por aí, inclusive. Vou ler aqui alguns dados do Alisson, tá? E acredito que a CBF tenha, vou ler aqui porque, como eu disse, acredito que a CBF tem esses dados, eles trabalham muito com isso, eu tenho certeza absoluta, né? Lá internamente deve ter uma equipe muito boa lá, competente, né? Na parte de análise, tá? De performance, né? Que nos clubes nós conhecemos como analista de desempenho, aí você vê analista de mercado, na CBF deve ter essas atividades também. Então, em 2025, o Alisson jogou 3.026 minutos. Isto não é muito em se tratando, por exemplo, do que ele deveria ter jogado, mas vamos lembrar também que já estamos já ainda no mês de maio, né? Também tem isso aí. De qualquer sorte, ele aí ficou alguns jogos fora do Liverpool, né? Ele fez um total de 34 jogos até aqui, quando a média lá na Inglaterra é de 55 e 60. Preocupação aqui não é nem a quantidade de minutos, 3.026 minutos, é se ele está bem depois dessa contusão que ele teve no mês de março, tá certo? Ele fez 25 jogos pela Premier League, que tem 38 no total. Na Liga dos Campeões fez 6 jogos, totalizando 15,5 minutos. Na Copa da Inglaterra fez 2 jogos, 180 minutos, é prova que ele foi titular. E teve uma Supercopa da Inglaterra, que é um jogo só de 90 minutos, né, fazendo 3.026 minutos em 34 jogos. Estou trazendo esse dado aí para que vocês entendam também, né? E eu sei que muita gente aí já conhece isso, e alguns até trabalham com isso, e outros, né, que não têm a obrigação de saber, eu estou dando uma explicação. E enfatizando o quê? Todo atleta convocado, com certeza, teve seus dados analisados. Até porque esses dados deles já fazem parte do banco de dados da CBF.
tá? Não sei qual aplicação ou software a CBF usa, mas com certeza tem um banco de dados com todas estas informações, que são analisadas pelos profissionais, comissão técnica, departamento médico, nutricional, enfim, fisioterapeuta, todos eles, né, têm disponíveis esses dados. O, o, o scout do Alisson, né, é um scout de goleiro top, né, ele é tido como o top 3 do mundo. Então, para passar uma certa tranquilidade com esta contusão que ele teve no mês de março, né, que deve se recuperar, acredito que sim, torço para isso, para que não se fiquem, digamos, martirizando aí, porque convocaram o Alisson, teve um baixo desempenho ultimamente, e o Ederson, que é questionável, e não leva, por exemplo, o do Palmeiras, que se agora o Hugo, né? E um terceiro aí, que era o Bento, que era esperado ser convocado. Neste período aí, o Alisson teve um scout com 56 defesas no total dos jogos que ele fez, corresponde em valores relativos a 65,1%. Gols sofridos 30, numa liga que tem Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, então vê-se que e outros times mais lá que são difíceis, né? Que esse quantitativo, né, não é apenas vai para conta dele, vai para conta de como o Liverpool se defende, né? Quantitativo de jogos sem sofrer gol, ele fez 8 jogos sem sofrer gol. 2 pênaltis apenas o Liverpool sofreu com ele em campo. Ele não conseguiu defender, 0 defesa, 2 gols sofridos, né? E teve 14 saídas daquela de líbero, que eles também contabilizam lá na Inglaterra. E defesas de alta complexidade, 19. O que é que pesa contra ele já? É que ele teve, por exemplo, 2022, foi o auge do valor de mercado dele, em torno ali de 75 milhões de euros, né? Hoje, ele está em torno de abaixo de 20 milhões de euros. Isso não é bom para o currículo do atleta. Mas vamos considerar o seguinte: ele já está com 33 anos, né? Ele nasceu no dia 2 de outubro de 92. É mais novo do que o Neymar, um ano. Teve uma lesão muscular no dia 19 de março. O retorno dele aqui, pela informação do site Futimob, né, que eu dou aqui os créditos desses dados, o retorno dele esperado é incerto. Ora, a seleção não ia convocá-lo sabendo que ele tinha um retorno incerto. Na época, quando eles fizeram esse levantamento, o retorno era incerto, mas hoje o Tafarel já sabe. Eu falo sempre Tafarel porque é o treinador de goleiros, é aquele cara que tem uma palavra, digamos, determinante diante da comissão e do técnico Ancelotti. Vamos aos demais aqui membros, lembrando sempre que a CBF tem os dados de cada um aqui. Podem ter certeza disso. Então, a convocação tem questionamentos? Tem, como sempre teve, mas não é uma convocação também aleatória, né? Sem dados que, digamos, fortaleçam, né, a presença destes nomes aqui. Pela ala, ele chamou o Wesley, que foi do Flamengo, está na Roma hoje, né? Ala pela direita. E pela esquerda, ele trouxe, e tem também o Danilo, né, que joga nessa posição também, além de zagueiro e volante. E talvez a presença do Danilo seja mais por essa versatilidade, né? Se tiver algum problema aí com um atleta de ala, de zagueiro e de volante, o Danilo pode suprir isso aí. Pela esquerda aqui, ele leva 2 também, o Douglas Santos, que é do Zenit, né? E o nosso querido Alessandro do Flamengo, certo? Titular quem vai ser aí é com o Ancelotti. Reforçando lá a turma de trás, a turma da cozinha, como eu sempre chamo, ele trouxe o Marquinhos, que deve ser titular, o Gabriel Magalhães, que também é titular, o Bremer, que pode substituir qualquer um dos dois aí, né? Zagueiro da Juventus, fortíssimo no combate, no confronto, né? Tem virtudes, por isso foi convocado. Completando aí, vem um garoto, que eu botei essa foto aí, fiz questão de botar, que é o Ibanes, ele vestido na camisa do Sergipe, né? Esse garoto teve no Sergipe, ele era do Fluminense do Rio, lembra? Eu conversei uma vez com o Nelson Lima, e Nelson me falou sobre essa vinda dele para cá. O Nelson tem muita ligação com o Fluminense do Rio, né?
E teve aqui quando o Betinho estava no Sergipe. Eu, inclusive, estou tentando aí ver se consigo uma conversa com o Betinho, até para saber e tirar essa dúvida aí, porque o Betinho não aproveitou no Sergipe como devia, né? Aí tem vários fatores que eu não vou fazer aqui deduções. Só mesmo um dia se Betinho, né, se prontificar a me dar uma entrevista, uma palavrinha aí para saber. O Ibanez esteve no Sergipe, né, 2017, tá certo? Hoje ele está no Al Ahly da Arábia Saudita e foi convocado aí também para fazer parte, né, da turma lá da cozinha, né, da retaguarda da segurança, da defesa. Vem também o Léo Moura, o Léo, que Léo Moura, cara. Léo Moura é porque é Flamengo, o Léo Pereira, né? Completando a turma aí de. São 10 defensores, cara. 1, 2, 3, 4, 5. 10 defensores, né? Wesley, Roma, Marquinhos, PSG, Gabriel Magalhães, Arsenal, Breme, Juventus, Douglas Santos, ala pela esquerda, Zenit da Rússia, Danilo, Flamengo, Alexandre, Flamengo, Ibanes, Al Ahly e Léo Pereira, Flamengo. Aliás, tem duas fotos aqui do Ibanes, então não são 10, são 9. 9 defensores. Vamos passar aqui para a turma agora de meio, a meiuca, como chamamos, né? Menos pessoas. Vem o Casimiro, homem de confiança do Ancelotti, né? Ultimamente estava no Manchester United, não vai continuar. Estou sabendo aí que está analisando aí proposta da MLS, Estados Unidos, né? Bom, quando o cara vai para ali é para ganhar um dinheirinho aí e já juntar o do sanduíche, porque o que tinha que ganhar na carreira ele já ganhou, né? Fase muito boa no Real Madrid e agora no Manchester United encerrando um ciclo. Tem também o Bruno Guimarães, que hoje está no Newcastle, né? Sempre foi convocado pelo Ancelotti. Deduz que esses dois serão os titulares, mas não vamos esquecer do Danilo do Botafogo, que é um excepcional atleta na sua posição também, ali na posição de volante. Fabinho, que é o substituto eventual do Casimiro, é isso? E o Lucas Paquetá para jogar um pouco mais à frente. Então tá aí os 5 homens que o Ancelotti convocou para fazer o trabalho de meio campo da seleção brasileira. Tem alguns atacantes aí que vocês vão ver aqui desfilando também, que pode também fazer aí um, um meio campo também, como faz o Matheus Cunha. Ele é um cara que já foi centroavante no Atlético de Madrid, eu lembro muito bem, mas ultimamente vem fazendo ali na seleção terceiro homem de meio de campo. Ele pode fazer isso, pode fazer também o centroavante, ele é versátil nessa parte aí. Eu vi alguns questionamentos aí com relação a Lucas Paquetá. Ora, se não tivesse uma carreira tumultuada, futebol ele tem. Tá? Tecnicamente não se discute Paquetá. O que se discute Paquetá foram os problemas enfrentados na trajetória dele até agora. Como nós sabemos, aquela questão de bets e coisa e tal prejudicou um pouco. Ele até era para estar hoje no Manchester City, né? E no Flamengo, algumas pessoas acham que ele não está no momento top, né? Ápice. Realmente ainda tem muito para dar. Mas já vi jogador sair do Brasil desacreditado e chegar numa Copa e dar conta do recado. Vamos torcer que o Paquetá renasça dentro dessa Copa. Aí vem agora o maior quantitativo de jogadores convocados, né, para o ataque. Né? E aqui há de se pensar aí em algumas situações, como o João Pedro ficou de fora e o próprio Pedro do Flamengo. Né? A saída do Estevão, por contusão, abriu uma brecha aí, esperava que fosse aí entre João Pedro e o Pedro, mas não foi. Aí o Ancelotti e a comissão técnica que sabe exatamente o que foi que levou eles a fazerem isto, né? A deixarem de fora o João Pedro e o Pedro, né? Acho que o João Pedro deve estar experimentando, né, no coração dele e na mente uma amargura muito grande. Que você faz uma projeção pelo que você fez dentro do futebol, pelas convocações que vinha tendo e de repente você fica de fora. Mas sempre estão com ele o Vinícius Júnior,
né? Usado mais pelo lado esquerdo, onde ele joga no Real Madrid. O Rafinha, que é um homem que faz e completa muito bem o meio-campo, né? Ele tem essa qualidade híbrida, né? De atacante e também de meio-campista, assim como o Matheus Cunha. E aí você tem uma geração aqui de jovens talentos, né? Representada pelo Ryan, que foi do Vasco, está no Bournemouth hoje, da Inglaterra, e do Endrick, que acabou de sair do Leão, foi emprestado pelo Real Madrid, está retornando ao Real Madrid. Ao lado desses dois talentos aí jovens, tem o Luiz Henrique, já conhecido, né? Está na Rússia, e o Gabriel Martinelli do Arsenal, que já foi inclusive para uma Copa. Você tem o Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra, né? Fez um quantitativo de gols que chamou a atenção da seleção brasileira, né? E talvez tenham pega aí para não se naturalizar e ir para outro país. Porque tem algumas seleções aí que vocês vão ver que estarão com brasileiros lá naturalizados, né? Garganta tá querendo rir aí. E o Neymar, né? Que é o provocou a alegria de muitos e indignação de com tantos outros, viu? E o Mauro César, por exemplo, ficou um siri na lata. Eu sempre, a minha posição como comunicador, tá? E modestamente já tive em algumas atividades de futebol como analista de desempenho, somente no estado de Sergipe, né? Um abraço ao pessoal do meu último clube, que foi o Lagarto. O Lagarto, né? 2023. Vou repetir o que eu disse. A questão do Neymar trabalharia com dados, cara. Se comprovar que está em condições. Lembra o que Jorge Jesus disse lá no Al Hilal, quando ele esteve lá? Ele deu uma declaração muito forte. Neymar não atua mais, tá certo, em alto desempenho. Eu lembro muito bem que ele falou isso, tem mais de um ano. Então, mesmo com o nome que ele tem, a convocação dele vem de relatórios. Dá para levar? Dá para enfrentar, por exemplo, a compleição física de vários atletas de várias seleções da Europa que estarão por lá, em confrontos, em contatos. Suporta quantos minutos em campo? São detalhes esses que vêm da parte de fisioterapeutas, fisiologistas, tá? Departamento físico, que todos trabalham com sua pranchetazinha ali, ela digital, que são os tablets, notebooks, alimentando aplicativos, cara. Esses aplicativos processam e geram informações. Muito simples. E eu acredito que a comissão técnica da seleção brasileira tem esses dados. Eu não acredito que eles trabalhem, por exemplo, como em 1930, naquela Copa do Uruguai, quando eu falei aqui na minha abertura de podcast, né? Você tinha até técnico fazendo papel de juiz. Hoje não é mais assim. O futebol evoluiu bastante, não é isso? Então tá aí a relação da convocação do Ancelotti, alguns comentários, né, contidos, porque eu não faço ilação sobre a vida de ninguém, sobre a capacidade de ninguém. Falo em cima do que eu tenho de informação. Olha, eu vou trazendo aqui um viés aqui, tá? Porque eu vi ontem uma entrevista, amigos, do Branco, que é coordenador da base da seleção brasileira, aquele ala pela esquerda que fez aquele belíssimo gol lá contra a Holanda em 94, tirou o Brasil do sufoco, né? E ele é o coordenador de base. E ele estava dizendo que o Brasil hoje não tem mais alas. Nessa convocação aqui, nós vemos aí como ala, o Wallace, que aí eu vou fazer aqui talvez um comparativo, que numa seleção de 82, por exemplo, que você tinha, acho que o Leandro, na época, né? Você já teve o Jorginho também, e Daniel Alves, tantos alas no Brasil, talvez com esse pessoal hoje em atividade ele não tivesse sido convocado. Mas o que é que Branco alegou? Que o Brasil hoje, um país continental, você não está se produzindo
meias de ligação, e isso todo mundo já percebeu, até os leigos. Desculpem aí, mas a garganta não tá legal, mas a gente vai tentar chegar até o fim aí. Não se está produzindo mais meia de ligação, tá certo? Como você teve no passado, aquele camisa 10, né? Você não tem mais. E também alas, né? Então o Branco dava essa entrevista ontem, eu acho que ao lado até do Caio Ribeiro. E eu vou trazer aqui um questionamento, tá certo? E sei que vou contrariar aí muita gente. Alguns ficarão até talvez com ojeriza da minha pessoa, me odiando, mas eu não posso esquecer isso aqui, porque eu estava em São Paulo em 2002, numa sala de um curso, o primeiro curso que eu fiz em São Paulo pelo Sindicato dos Senadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo, o CITREP-FESP, que eu nem sei se existe mais. 101 alunos, eu lembro muito bem, nessa primeira turma eu tive com o meu colega o Célio Silva, que jogou no Corinthians, né? Aulas com o Nelsinho Batista, né? Pai do Eduardo Batista, que o Brasil todo inteiro conhece, e outros professores também. E um aluno de educação física fez um alerta, disse: ó, tem uma lei aí que vai tirar de vocês, porque a maioria ali, 95%, eram todos ex-atletas. Vai tirar de vocês o emprego de técnico de futebol. Essa lei já foi sancionada, isso era 2002, e jogador de futebol não vai poder mais ser técnico de futebol. Tempo passa e a gente vai acompanhando para saber que lei é essa e o que é que ela gerou. A lei foi a 8.650, de 22 de abril de 1993, sancionada pelo então presidente Itamar Franco. E o que é que ela dizia? E ainda diz, né, se não foi revogada. A legislação dispõe sobre as relações de trabalho do treinador profissional de futebol e determina que o exercício da profissão seja assegurado preferencialmente e não exclusivamente aos portadores de diploma expedido por escolas de educação física. E eu fui fazer educação física, para não estar falando bobagem. Tá certo? É verdade que eu não concluí. Veio a pandemia e eu não assisto aula, não gosto de assistir aula online. Eu gosto de assistir aula presencial. Como eu faço hoje, uma pós-graduação presencial. Então, o que foi que isso produziu? Ou pelo menos tem que ser debatido isso, especialmente pela imprensa, pela mídia de grife do país, aquela que forma opinião, tá certo? E ver como contornar isso. A partir do trabalho de base dos anos 2000, foram criados, certo, verdadeiras máquinas de correr. Eu não vou dizer o nome de um animal, mas pessoas com capacidade motoras, com força gigantesca, tá certo? Capacidade motora realmente é avalizada pelo físico, pelo fisiológico, e veio a decadência técnica. Inclusive, desapareceram os meios de ligação e desapareceram os alas. Quem é que estava trabalhando nesse período depois dessa lei nas categorias de base? Ex-jogador de futebol não era, porque não podia. Eu fiz um estágio em um clube de Série A, está na Série A hoje, eu não vou dizer o nome. Quando eu cheguei lá no ambiente, tá? Que mantive contato com o pessoal, eu encontrei a seguinte cultura: aqui não trabalha um ex-jogador sequer na formação da base. Todos têm que ser professores de educação física. Eu concordo que portadores de diploma de educação física trabalhem na parte de educação física, desenvolvendo a parte motora e fisiológica. Tá certo? Vocês têm essa vaga que ninguém toma. Agora, como treinador de futebol, não. Aí eu questiono. E aí eu vou pro pau. Pode ter certeza que eu vou pro pau. Qualquer um que tenha nível superior tem condições de ser técnico de futebol. Na minha opinião, tem que ter um complemento, ter calçado chuteiras, para saber ensinar um atleta a realizar e executar fundamentos, tá certo?
Eu vi, por exemplo, o Vinícius Júnior chegar na Espanha com 18 anos fazendo vergonha, principalmente em definição. E até hoje é comentado nessa parte, nesse fundamento de definição. Então, o que Branco disse ontem na entrevista, e nós estamos vendo aqui na seleção brasileira, alas que não tinham a menor condição de estar numa seleção em 82, 86, tá certo? 90, 94, 2002, não tinha a menor condição. E o Brasil hoje tem que convocá-los porque só tem eles. Vai convocar quem? Improvisar zagueiro e volantes? Então vai cair sobre as costas os ombros de Wallace, do Alexandre, do Douglas. Deixa eu pegar aqui e tentar chamar aqui o jogador do Zenit, o Douglas Santos, né? E mais o Danilo, a responsabilidade de responder por esses setores, cara. Tá? E essa lei aqui, 8.650, tem que ser revista. Se não já foi revogada, tá certo? E atualmente, como é que se forma jogador nos clubes? Continua sem ex-jogador poder ser técnico. Especialmente se ele não tem educação física. Se ele tem educação física, agora tem que passar pelas licenças da CBF, né? Que aí eu vou trazer isso aqui no outro programa, no outro podcast. Então fica aqui esse registro, tem que ser debatida essa situação. Na minha opinião, ex-jogador pode ser monitor de campo. É essencial ter nível superior? É, que você tem que interagir com equipe multidisciplinar. E essa interatividade, se você não tiver um conhecimento básico de formação acadêmica, você não vai saber conversar com um nutricionista, um fisioterapeuta, tá certo? A psicóloga, a assistente social, né? Até o médico também. Você tem que ter pelo menos uma cultura geral para saber dialogar e interagir com esse especial, mas monitor de campo, não. Quem hoje seria melhor no Brasil para trabalhar sendo monitor de campo ao lado do treinador, para formar um meio de ligação como o Zico, o Zenon, Rivelino, monitores de campo. Vou dar essa função, essa atividade que não existe. Eu estou criando. Monitores de campo. Na Inglaterra, por exemplo, você contrata pessoas para. Acredite, o Arsenal tem um cara que instrui, né, o plantel do Arsenal somente para bolas paradas. Veja o quantitativo de gols que sai lá de bolas paradas para o Arsenal. Outro dia eu vi um profissional contratado somente para cobrar lateral. O Rodrigo Caio recentemente estava no Flamengo, trabalhando com o Felipe Luiz na orientação aos zagueiros. É esse profissional que eu estou defendendo que tem que ter dentro do campo, que eu estou chamando de monitor. Pode ser um assistente aí do técnico, na parte defensiva, na parte de articulação de meio de campo, são os meias e os volantes, na parte de definição, os atacantes. Então, Branco, você que é coordenador de base da seleção e deu essa entrevista ontem, puxa aí esse cordão para que se analise por que hoje o Brasil perde, inclusive, para seu adversário, o Marrocos, que tem Hakimi, um dos melhores laterais do mundo, e é de Marrocos, não é do Brasil, cara. Tá entendendo? A Argentina hoje já tem laterais melhores do que o nosso. Ou não? E outras seleções mais para aí de países menores. Nós temos 220 milhões de habitantes e vários praticantes dessa modalidade de futebol. E você não consegue ter medo de ligação. Como tínhamos, e outras seleções têm, né? E alas. O nosso primeiro adversário será o Marrocos. E vou trazer aqui, basicamente, algumas informações aqui a respeito do Marrocos, tá? Terminamos aqui a seleção brasileira e já vou entrar aqui num viés que é a seleção do Marrocos, que é nosso primeiro adversário no dia 13 de junho, né? Nos Estados Unidos. O Marrocos, por exemplo, o rei, acho que é Mohamed VI, né? Resolveu instituir uma política pública, em 2009 mais ou menos, de construir
nós conhecemos aqui como centro de treinamento, lá eles chamam de academia. Para trabalhar, sabe com quem? Justamente com a base. Garotos de 12 até 18 anos, se não me falha a memória. Fornecendo estudo, alimentação, tá? E a parte esportiva. Não é à toa que eles ficaram em 2002, acho que foi entre as 4 melhores seleções do mundo, né? Se eu não estou esquecido aí. Não é à toa, não. Isso é uma política pública de governo do Marrocos. Então, eles construíram esse centro, que eles chamam de academia, em homenagem ao próprio rei de lá, né? O Mohamed VI. E aí você já tem o Bono, que hoje está no Al Hilal, acho que passou pelo PSG, um excelente goleiro, né? Você tem o Hakimi, que eu falei há pouco instante, PSG, né? Você tem uma série de atletas aí que eu não sei se todos passaram por lá, mas a intenção foi essa, a lógica foi essa. Sair pelo país inteiro, contrataram vários olheiros, né? E outra coisa interessante, eles também tentam levantar no mundo inteiro quem tem descendência marroquina. O caso do nosso querido lá do Real Madrid, o Ibrahim Dias, nasceu na Espanha. Ele tinha a opção de ir para a seleção espanhola e chegou a jogar pela base e fez um jogo pela seleção principal. Dentro dessa política do rei Mohamed VI, de construir esse centro de treinamento e fazer uma monitoramento de atletas que nasceram fora da Espanha ou descendentes que nasceram fora de Marrocos ou descendentes de marroquino, ele conseguiu aí atletas da Espanha, como o Brahim Dias. Tem mais um volante também que é belga, né? Eu acho que é o Anoui, né? Perdoe a pronúncia aí. É o Anoui, que joga na Roma, né? Me parece que esse garoto é belga. E tá na seleção, poderia ter jogado pela seleção belga, tá na seleção de Marrocos. Então, foi uma política, né? E você tem aí essa equipe aqui que decidiu o título com o Senegal em fevereiro da Copa das Nações, né? Janeiro ou fevereiro. Você tem o Bono, né? O goleiro. Você tem um ala pela direita, é o Hakimi. Você tem um Agüed, que é no Olympique de Marseille, 30 anos. Mas esse rapaz está com problema de pubalgia e talvez não seja convocado por motivo ele fez uma cirurgia e a recuperação dele não está sendo legal. Você vê que eu estudo os adversários do Brasil, né? Você tem o Massina, que joga no Bolonha, né? Ele, aliás, fez a base dele no Bolonha. A base dele no Bolonha estava no Torino, rescindiu o contrato, está sem clube, teve um problema no quadril, fez a cirurgia, nesse momento deve estar em Marrocos, se recuperando lá junto à seleção marroquina, a comissão da seleção marroquina lá, com os médicos, fisioterapeuta, enfim. E você tem o Mazraoui, que é lateral esquerdo, né? Mazraoui, 28 anos, que é do Manchester United. Então você vê que quase todos jogam fora de Marrocos, em clubes de grife, né? Esse volante aqui, que tem um trabalho interessante dentro do esquema tático do novo técnico, que o anterior dessa decisão com o Senegal foi demitido, né? O El Anoui, um trabalho interessante, 24 anos, é da Roma, tá certo? Você tem os dois volantes, um joga no PSV, Saibari, ou Saibari, né? Como queiram aí os fregueses. El Kanous, que joga no Stuttgart, 22 anos. Saibari joga no PSV e o El Kanous joga no Stuttgart, da Alemanha. Aliás, é esse garoto aqui, 23 anos, o El Kanous, que é belga, né? Não é o Anoui, não, é o El Kanous. Ele é belga marroquino. Nasceu na Bélgica, podia jogar pela seleção bélgica, mas aí a política do rei Mohamed VI, de monitoramento, a comissão deve ter entrado em contato com ele e convencido a jogar pelo Marrocos. Eles têm essa política, você vê que eles estão organizados. Eu quero chamar a atenção é isso. Tá? Não é uma seleção que nasceu por acaso, não. Eles têm um projeto, têm planejamento, têm uma organização. Não vão enfrentar dia 13 de junho um qualquer, não. Lá na frente, nesse jogo com o Senegal, não sei se estarão na Copa. Pelo menos 2 aqui
ou talvez os três aí estejam. O El Zazzoli, que joga com o Antony no Betis. Esse garoto chegou na Espanha com 7 anos de idade, né? Foi pro Elche, não ficou lá, e depois ele buscou, acreditou no potencial dele e hoje está no Betis, tem 24 anos. Tem cidadania espanhola e marroquina, né? Optou pela seleção de Marrocos, podia ter jogado pela Espanha também. O Kaabi, que joga no Olympiacos da Grécia, 32 anos, é o centroavante, é o mais velho de todos, né? E você tem o Ibrahim Dias, que eu já fiz aqui menção, 26 anos, joga no Real Madrid, um jogo pela seleção espanhola, poderia ter jogado pela Espanha, mas a comissão do rei Mohamed VI, né, que ele instituiu, deve ter convencido ele a jogar por Marrocos. Marrocos será o nosso adversário dia 13 de junho. Um possível time base aí de Marrocos. Algumas peças aí não estarão lá, né? Uma fez uma cirurgia, o zagueiro Agüero. Na recuperação teve complicações, né? Acho que no osso púbico teve uma inflamação severa e possivelmente vai ser substituído por outro. Mas eles têm um padrão de comportamento. Eles têm um padrão de jogo. Então, por hoje, vamos ficar por aqui com a convocação da seleção e com a estrutura organizacional do primeiro adversário na Copa do Mundo, que é o Marrocos. A situação de nossa base no país, eu estou fazendo aqui uma síntese, nossa base no país, e especialmente com relação ao surgimento ou desaparecimento de meia de ligação, o 10 legítimo, né? E também os alas. E o que o Marrocos está fazendo para justamente fazer o contrário, prospectar talento pelo país inteiro e pelo mundo afora. Espero encontrar vocês na próxima, e na próxima eu vou trazer, né, antes do jogo da seleção brasileira e Marrocos, o comportamento de Marrocos em várias fases, na organização de saída, no que eu chamo de emenda, que é você organizar a tua saída no primeiro terço, como é que você sai em bolas curtas, como o Fernando Diniz gosta, sai em bolas longas, que é outra saída também. Como é que você faz essa emenda, né, entre a saída e o setor de articulação? Quem são os responsáveis por tirar a bola do seu campo, colocar no campo já do adversário? O trabalho de articulação, o trabalho de definição. E aí vem também o comportamento defensivo. Se ele faz pressão na zona alta, onde é que está a recepção, se na intermediária, tá certo? Quantas peças ele tem em cada linha defensiva, como é que ele se defende. Eu vou trazer esse comportamento aqui da seleção do Marrocos para que vocês vejam o que é que o Brasil vai enfrentar. E tem até uma situação, né? Que é o comportamento do volante. Geralmente, quem é que pega o volante? De 24 anos. É o Naui, que é um cara que se mexe muito na saída, criando espaço, gerando espaço. Normalmente é um meio de ligação, está um pouco ali adiantado, o centroavante está cuidando da zaga, né? Dependendo da tática do treinador, o meio de ligação vai se bater com ele. Esse meio de ligação tem que ter fôlego. Mas isso fica para a próxima fase. Tchau, até a próxima, fiquem com Deus. Aliás, vou encerrar dizendo: agradeço a Deus pela vida e a meu Jesus por saber viver. Muito obrigado. Saúde e paz para todos.